falando sobre os condutores de dimensionamento. Então vamos compartilhar a tela. Pessoal, dimensionamento de condutor elétrico, né? Como que se faz esse dimensionamento de condutor elétrico? Quem vai direcionar a forma e a metodologia de cálculo é a 5410, tá? Para circuitos de baixa tensão, que é o que nós estamos trabalhando, que é a tensão de 110, 220, 440, até 1000 volts. A 5410 ela nos orienta esse dimensionamento. Acima desse valor, aí a gente tem uma outra norma, que é 14030, se eu não me engano, que a gente faz dimensionamento dos condutores elétricos para média tensão. Então, todo o conteúdo que vai ser apresentado nesses slides, e constantemente nós vamos ter que consultar algumas páginas e algumas tabelas da norma da 5410, é um resumo do que a 5410 nos orienta. Então, os slides aqui é um resumo de uma forma que vai ser uma forma mais prática para a gente poder entender isso dentro de uma hora de aula. Como que é o método de dimensionamento de condutor elétrico? Quais são os métodos? Toda vez que nós temos que dimensionar um cabo elétrico, nós temos que avaliar 5 pontos. E a partir dessa análise, nós vamos escolher qual que é a melhor seção nominal. Vocês vão lembrar que ontem eu comentei que em nenhum momento no catálogo do fabricante do condutor ele informa a capacidade de condução de corrente. Por que isso? Isso é em virtude ao método da instalação que a gente vai aprender hoje, né? A influência de estar se instalando esse condutor dentro de um leito, dentro de um eletroduto, dentro de uma eletrocalha. Se está enterrado, se está exposto ao tempo, se está embutido dentro de uma parede, dentro de uma laje. Então tudo isso vai influenciar na característica de dimensionamento do cabo. Então o primeiro critério que a gente tem que estudar é a capacidade mínima de condução de corrente. Esse critério da capacidade mínima de condução de corrente é o que determina a norma seguinte, olha, circuitos de iluminação tem que ter uma seção nominal, circuitos de tomadas tem que ser no mínimo uma seção nominal de 2,5, iluminação no mínimo 1,5. Então é uma tabela já pronta da 5410 que a gente vai consultar daqui a pouco. E a gente vai enxergar qual que é a capacidade mínima, ou seja, nenhum circuito de iluminação poderá ser inferior a 1,5, nenhum circuito de força poderá ser menor do que 2,5, falando que o material desses condutores é cobre. De alumínio pode ser utilizado alumínio, mas uma seção nominal maior. A condução de corrente. A condução de corrente, nós vamos avaliar a potência do equipamento, a tensão, o local aonde essa linha elétrica vai ser instalada, ou seja, se vai ser dentro de eletroduto, bandeja, leito. Nós vamos verificar o fator de agrupamento. O que é esse fator de agrupamento? O número de condutores dentro de um eletroduto, então a gente vai ter essa variação, e a temperatura ambiente, tá? E a temperatura ambiente. Então aqui vai demandar uma análise um pouco mais complexa. Queda de tensão. A gente sabe que o mesmo cobre, né, os condutores, o cobre sendo um elemento, né, um bom condutor elétrico, ele possui uma pequena resistência, e essa resistência ela vai se somando de acordo com a distância, ou seja, com os metros que se avança da fonte até a carga. Então esse trecho onde que está a fonte, né, vamos imaginar o disjuntor até o meu equipamento, a distância, em virtude da resistência do cobre, vai provocar uma queda de tensão. Então nós temos que dimensionar o condutor elétrico de forma que atenda essa característica, que atenda a condição de queda de tensão.
A gente vê pessoas às vezes reclamando que o chuveiro não está esquentando perfeitamente, de forma correta. Às vezes em área industrial, o soldador com a dificuldade de regular a máquina de solda. E eu já tive até condições de alguns equipamentos que, ao dar na correia transportadora ou da partida, não conseguia, em virtude de dimensionamento errado por queda de tensão. Então a gente vai avaliar essa questão de distância do disjuntor até a carga. Então a gente tem que dimensionar o condutor elétrico para essa condição que ele suporta. Curto-circuito. Quando se fecha, tem um curto-circuito, né? Vamos imaginar um curto-circuito entre fase-fase ou fase neutra. Quando ocorre esse curto-circuito, os condutores elétricos, eles não são para se incendiarem, eles não são para se derreterem, eles não são para se queimarem. Eles têm que suportar esse curto até o seu disjuntor desarmar, um tempo até que o seu disjuntor desarme. Então a gente tem que levar em consideração essa questão do curto-circuito, no dimensionamento dos cabos. E a questão de aspecto econômico. O que é isso, a questão de aspecto econômico? Muitas vezes, em locais que eu posso estar utilizando um cabo, em vez de utilizar um cabo com uma isolação EPR, por exemplo, eu poderia estar usando um cabo de PVC. Com isso, eu vou estar avaliando o custo, né? O que é mais interessante? Eu comprar 100 metros de cabo EPR de 6 milímetros ou comprar 100 metros de cabo de 10 milímetros? Então a gente tem que avaliar, de acordo com a característica do condutor, se tem algum fabricante que a gente consegue... se tem algum daqueles vários tipos de cabos que nós estudamos ontem, o mais barato, o que seja mais viável economicamente, que vai te atender todas essas características técnicas, né? Então, respeitando de 1 a 4, que isso daqui está referente à segurança da sua instalação elétrica, isso aqui está intrinsecamente envolvido na segurança, porque se você falha no dimensionamento de um condutor elétrico e de uma proteção elétrica, você está colocando em risco o usuário daquela edificação. E o aspecto econômico, ele vem aqui de uma forma um pouco mais subjetiva, mas deve ser avaliado. Então, como que é a metodologia? O primeiro passo, a gente vai avaliar a capacidade mínima de condução de corrente. Então, a primeira coisa que eu vou avaliar é um circuito de iluminação, tem que ser um cabo de 1,5. Então, eu já fico com isso na minha mente. O segundo passo, a gente vai calcular a condução de corrente. É a capacidade do condutor elétrico suportar a corrente do circuito, levando em consideração os fatores de agrupamento, temperatura e a linha que ele é utilizado. Terceiro passo, a queda de tensão, a distância entre o disjuntor e a carga, questão de curto-circuito e a viabilidade econômica. Então vamos imaginar que nós calculamos já e chegamos a ter esses resultados. Para a capacidade mínima, um cabo de 4 milímetros. Para a capacidade de condução de corrente, um cabo de 6 milímetros. Para a queda de tensão, um cabo de 10. E para curto-circuito, 16. Então, o aspecto econômico aqui, um cabo de 10. Então, olha só, eu fiz o meu primeiro cálculo para avaliar o dimensionamento do condutor, deu 4 milímetros. Minha primeira consulta. Segundo passo, capacidade de condução de corrente, 6. O terceiro eu cheguei a 10. Então, qual desses valores que a gente vai estar adotando para o circuito? Aquele que der seção nominal maior. Aquele que der seção nominal maior que vai ser o que vai ser utilizado no circuito. Então, a gente tem que fazer todos esses passos e depois comparar qual é o condutor, qual o resultado de maior valor. Aquele que tem o maior valor será o que nós vamos adotar no circuito. Então, a capacidade mínima de condução de corrente. Então, nós vamos lá na tabela 113 da página 5410. Tabela 47, lá da 5410. Vou abrir ela aqui.
Essa é a tabela. Então, seção dos condutores fase. É até interessante essa questão de seção de condutores, que todos esses cálculos que nós vamos fazer é para o condutor fase. Depois a gente tem o dimensionamento do condutor neutro e terra. Então, para o condutor fase, se é um condutor fase, se é um circuito de iluminação, eu tenho que usar um cabo de 1,5 se for cobre ou de 16 milímetros se for alumínio, tá? Os circuitos de força, eu vou estar utilizando cabos de cobre de 2,5. Isso aqui, olha, para cabos isolados. Condutores nus, eu vou estar utilizando, olha, circuito de força 10. Então, quando eu vou usar um cabo nu de 16 de alumínio, os cabos de distribuição de energia elétrica, ele é uma distribuição em cabo nu, né? Então 16 milímetros no mínimo, tá? Para o alumínio e 10 milímetros para o cobre. Mas vamos se atentar apenas a essa parte aqui da tabela, que vai ser o que a gente precisa. Então, dentro de uma edificação, nenhum circuito de iluminação poderá ser menor do que 1,5 e nenhum circuito de força poderá ser menor que 2,5, tá? Então, é a primeira regra. Se eu estou dimensionando um circuito de força de um forno micro-ondas, no mínimo vai ser um cabo de 2,5. No mínimo é um cabo de 2,5. Capacidade de condução de corrente. Então, o primeiro passo da capacidade de condução de corrente é identificar os tipos de linhas elétricas. Aonde que está esses tipos de linhas elétricas? Lá na tabela 33, página 90 a 94 da 54. Então, vamos lá na página 90. A norma eu já cheguei a mandar para vocês, né? Acho que todos vocês já devem ter ela aí. Então, é essa tabela aqui, 33. Então, a tabela 33, da 5410, o que ela vai nos mostrar? Ela coloca um método de referência. O método de referência A1 estabelece que os condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Então, olha só, o método A1 é um dos métodos mais comuns que a gente tem. Vocês estão observando aqui, olha, que os cabos, tá? São vários cabos o quê? Unipolares dentro de um eletroduto, que representa aí a nossa instalação elétrica. As instalações prediais, né? O pessoal utiliza o cabo unipolar, tensão de 400 a 750 volts, e embutido em parede, dentro de um eletroduto. No método A2, o que a gente está referenciando no método A2? É um cabo multipolar. Então, quando eu coloco um condutor elétrico, né, e são de várias vias, né, é um cabo, um único cabo, porém eu tenho 3 vias no interior dele ou mais, eu referencio o método A2. Quando é um cabo, né, condutor isolado ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede, então eu tenho aqui o eletroduto e ele está aqui preso por uma abraçadeira, ele não está embutido na parede, ele está de forma aparente. Então é o método B1. A mesma coisa acontece aqui, né, os cabos, a referência para os cabos multipolares. Quando eu estou usando canaleta não circular, é o método B1. Mesmo cabos unipolares e cabos multipolar.
condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, método B1. Cabo multipolar eletroduto de seção embutido em alvenaria B2. Então, são as formas, né, de se instalar as linhas aéreas para circuitos de baixa tensão. Estão todas aqui nessa tabela 33. Ó, cabos unipolares ou cabos multipolar em bandeja não perfurada, né? O meu leito aqui ele não é perfurado, ele é maciço, é uma chapa. É o método C. Aqui eu tenho os cabos já unipolares em bandeja perfurada, método E se for multipolar e F unipolares. Então, cabos unipolares, multipolares em espaço de construção. O que é esse espaço de construção? O pessoal geralmente, né, costuma fazer um forro de gesso e deixar os cabos por cima do forro de gesso. Isso é errado, tá? Ele tem que sempre estar dentro de um eletroduto, ó, sempre dentro de um eletroduto. Mas é um espaço de alvenaria. Então, eu vou utilizar o método aqui, olha, B1. Levando em consideração esse diâmetro externo, né, do eletroduto. Então são N formas de se instalar os condutores elétricos e o primeiro passo dentro do cálculo de capacidade mínima de condução de corrente é justamente identificar essa linha que nós vamos estar lançando esse condutor elétrico. Cabo aqui enterrados, diretamente enterrado, tá? Então tem todas as formas de se instalar os condutores elétricos. Por que isso? Mais à frente, nós vamos comparar aqui a tabela, olha, a tabela 38, vocês vão observar que eu tenho método E, método F, método A1, A2. Observem que o cabo de 1,5, ele suporta no método A1 14,5 A, no método A2 14, no método B1 16,5, no método C 19,5, no método D 22. Então, o que é o método A1 e o que é o método B? Você vê que no método D ele vai conduzir a mesma seção nominal, ele vai conduzir maior corrente elétrica. Então, olha só, o método A1, isolados dentro de eletroduto em parede térmica. O método D, cabo multipolar, eletroduto de seção circular em canaleta não ventilada e enterrado. Então a gente tem, olha, as diferenças de instalação vai influenciar na capacidade de condução de corrente do condutor elétrico. Por isso que o fabricante ele não te coloca. Quando você vai no depósito e você ganha de brinde uma tabela de dimensionamento de cabo, né? O cabo X suporta tanto, o cabo Y suporta tanto. É uma tabela que foi feita improvisada, porque a tabela correta é essa aqui da 5410, onde você tem que enxergar o método que você está instalando, o condutor, a linha e a seção nominal e a quantidade de condutores carregados. Bem, o segundo passo, então nós vamos lá, identificamos o método. O próximo passo é calcular a corrente de projeto. Como que a gente calcula a corrente de projeto IB? Pegando a potência do equipamento e dividindo pela tensão. Então aqui eu vou pegar a potência do meu equipamento, dividir pela tensão
eu vou achar a corrente de projeto, que é a corrente nominal. O segundo passo é realizar a correção da corrente elétrica, tá? Então eu vou pegar minha corrente elétrica e vou fazer a correção dela. Como que eu vou fazer essa correção? Eu vou pegar a corrente de projeto e multiplicar pelo fator de agrupamento e fator de temperatura. Então a corrente corrigida, então vamos voltar aqui que eu acho que eu passei rápido demais. Então o primeiro passo é identificar o tipo de linha elétrica. Então vai ser embutido em alvenaria, eletroduto embutido em alvenaria, vai ser um leito, vai ser uma bandeja, vai ser enterrado, vai ser aéreo, vai ser eletroduto exposto. Então eu tenho que identificar o tipo de linha aérea, de linha da rede elétrica. O segundo passo é calcular a corrente de projeto, que é pegar a corrente, a potência e dividir pela tensão. E o terceiro, eu vou fazer a correção dessa corrente IB de projeto, que é pegar o fator de agrupamento e o fator de temperatura, que são também tabelados pela norma. Então, para calcular essa corrente corrigida, nós vamos precisar de ir lá na página 42 da 5410, tabela 42, página 108, e na página 40, tabela 106. Aí nós vamos calcular, corrigir essa corrente. Então, só para vocês verem lá na norma, vamos lá na tabela da tabela 42, página 108. Aqui, página 108. 106. Fator de temperatura está aqui, que é a página 106. E depois a página 108. Só confirmar aqui, isso. Então vamos passar aqui no fator de temperatura. O fator de temperatura está na tabela 40. Então nós temos aqui, olha, que observar qual o tipo de cabo que nós vamos usar. Vai ser isolação PVC ou vai ser de isolação EPR ou XLPR. Se a temperatura ambiente que esses cabos ficarem instalados é de 10 graus Celsius, eu vou usar um fator de temperatura de 1,22 para PVC e 1,15 para EPR. Se for a 15 graus, 1,17. Se for a 20, 1,12 ou 1,08 para EPR. E assim por diante. Vocês vão observar o seguinte, olha. Qual que é a temperatura ambiente que a gente pode estar considerando nos projetos de instalação elétrica aqui para Minas Gerais, para nossa região? 10, 15, 20, 25, 35 ou 40? O que vocês acham aí? 35. 35. A gente adota uma temperatura ambiente aproximadamente 35 graus, tá? Para fazer os nossos cálculos. 35 graus. Já na tabela 42 é a questão do fator de agrupamento. O que é esse fator de agrupamento? Nós temos aqui, olha, forma de agrupamento de condutores em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos em conduto fechado. Então é uma forma. Camada única sobre parede, piso ou bandeja não perfurada. Camada única no teto, camada única na bandeja perfurada e camada única sobre o leito e suporte. Então, dentro de instalações elétricas prediais, vocês vão ver que a gente sempre vai estar trabalhando em conduto fechado, embutidos em conduto fechado. E o que vem isso aqui? Olha, número de circuitos ou de cabos multipolares. Vamos imaginar que dentro de uma instalação, bom, se eu abrisse um projeto aqui,
a gente vai ver o projeto, vocês vão ver o número de condutores elétricos que vai estar passando em um determinado local. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Enquanto vai carregando, acho que está lento. Vamos ver aqui. Então, o que quero dizer com isso? Olha, se eu tenho um circuito passando no eletroduto, então vamos lá, tem fase, neutro e terra. Então, eu tenho um único circuito, meu fator de agrupamento é igual a 1. Se eu tenho dois circuitos passando no interior do eletroduto, 0,80. Se eu tenho 3, 0,7. Maior do que 20 ou igual a 20, 0,38. Então eu estou falando do número de circuitos que está passando no eletroduto. Então vamos imaginar aqui, olha. E você tem que avaliar o pior trecho. Então vamos imaginar que nós vamos dimensionar o cabo do circuito 1. Então eu estou dimensionando o cabo do circuito 4. O circuito 4, olha, ele está passando aqui, ó, nesse trecho. Então ele sai desse eletroduto, chega nesse eletroduto aqui, ele tem o circuito 4 e o circuito 1, 4, 6 e 1. O circuito 4 continua aqui com 4, 6 e 1. Para onde que vai esse circuito 4 aqui? Quem é o circuito 4? Tomada geral da área de circulação 1 e 2 e banheiro. Então o circuito 4 são as tomadas, né, de uso geral. Então o pior trecho que está passando, o maior número de circuitos que tem junto com o circuito 4, quais que são? O 4, 6 e 1. Então quantos circuitos que a gente tem aqui? 3. Aí a gente vem lá na tabela da 5410 e olha, ó, 3 circuitos no interior de um eletroduto embutido, eu tenho que usar um fator de agrupamento de 0,7, 0,70. Essa que é a caracterização de estar utilizando o fator de agrupamento. Mesma coisa aqui, olha, se eu for dimensionar qualquer cabo do circuito 1, 3 e 5, são 3 circuitos passando no mesmo eletroduto. Por isso eu comentei com vocês, olha, quanto melhor você distribuir os seus cabos, evitando aglomerar vários circuitos dentro de um eletroduto, melhor fica no aspecto de reduzir a seção nominal dos cabos, dará a seção nominal menor. Na sequência aqui. Então vamos lá, calcular o condutor para alimentar um chuveiro de 5.000 watts, 220 volts VCA. Os cabos serão instalados em eletrodutos embutidos em alvenaria, temperatura ambiente de 35 graus Celsius, instalados em 3 circuitos. Então o trecho, né, que está passando aqui, olha, circuito 1, 2 e 3. Então, a gente tem 3 circuitos passando aqui. Então o primeiro cálculo que eu fiz foi pegar a potência do chuveiro, que é 5.000, dividir por 220 e achar a corrente de projeto de 22,72. Aí eu tive que utilizar o fator de agrupamento e o fator de temperatura, né? Qual que é o fator de agrupamento? 3 circuitos. Então eu consultei a tabela e achei que o fator de agrupamento é 0,7 e o fator de temperatura 0,94. Deu uma corrente de 34,52. Aonde que eu vou e encontro essa corrente de 34,52? Então, eu sei que o método vai ser o método de instalação. Né? A primeira coisa então, que eu determinei
Qual que vai ser o método de instalação? É embutido em alvenaria. Ele é embutido em alvenaria. Então eu venho na norma. Venho na norma 5410. O método, então, para um condutor embutido em alvenaria, se não me engano é o B1. Cabo multipolar, eletrodo de seção termicamente isolante, condutor isolado de cabo eletrodo circular embutido em alvenaria. É o método B1. Então, é o método B1. Com base nisso, eu vou consultar a tabela para encontrar a seção nominal do condutor, que é a tabela que nós estávamos estudando aqui anteriormente. Essa aqui. Então vocês vão observar o seguinte, olha. Cabo de cobre e alumínio, nós vamos usar um cabo de PVC, ok? Então um cabo de PVC, eu tenho que achar agora aqui um cabo dentro dessa coluna aqui, B1. O que significa, gente, condutores carregados? Se o meu condutor, se eu tenho duas fases e a terra, eu considero cabos, né, carregados, aqueles que vão ficar circulando corrente nele, no momento que eu ligar o circuito. Então, no momento que eu ligar o circuito, no circuito bifásico, as duas fases vai ficar circulando corrente. Então, nós vamos considerar dois condutores carregados. Então, tem que olhar essa coluna aqui, ó. Dois condutores carregados. Eu tenho que achar um cabo que suporta uma corrente acima de 32 amperes, porque lá no meu cálculo, olha, eu achei 34,52. Então eu tenho que achar um cabo que suporta acima de 34,52. Então eu volto aqui na minha tabela. B1, dois condutores carregados. Olha, o cabo de 4 milímetros, ele suporta 32 amperes. O cabo de 4 milímetros, o cabo de 6 milímetros suporta 41 amperes. Então eu vou estar utilizando o que? Um cabo de 6 milímetros, tá? Então aqui tem a seção nominal e aqui tem a corrente que ele vai suportar no método que a gente está utilizando. Então o cabo que eu vou estar utilizando aqui, olha, é um cabo de 6 milímetros. 6 milímetros. Vou passar dúvidas, perguntas. Tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Exercício para vocês aí tentarem fazer e gerar dúvidas se for o caso.
Então, determinar a seção nominal do condutor elétrico para o circuito de um forno elétrico de 1.200 watts, ligado em 127 VCA, instalado em eletroduto aparente fixado em alvenaria. Temperatura ambiente. A temperatura ambiente vai ser de 40 graus Celsius. E o número, e só vai ter apenas este circuito no eletroduto, tá? E terá somente este circuito no eletroduto. Porque aí você sabe que o seu fator de agrupamento aqui é para um circuito só, que é para o próprio circuito. Então, olha, qual que é o seu primeiro passo aqui? Primeiro passo, dentro da nossa metodologia. Vai ser 1.200 dividido por 127, né? Não. O primeiro passo, gente, olha, qual é a seção nominal do condutor elétrico mínima? Mínima que tem que ser aqui, no mínimo. 2,5. Então, 2,5 milímetros, tá? Quadrados, tem que ser a seção nominal desse cabo, no mínimo. No mínimo. Se você achar menor do que isso, vai ter que calcular, adotar os 2,5. Então, o primeiro passo é olhar a capacidade de condução mínima do circuito. O segundo passo, aí sim, segundo passo, que ele vai se dividir aqui em letra A. Segundo passo, né? Então, primeiro passo, capacidade mínima, que você consultou a tabela lá na 5410. O segundo passo, aí letra A, o tipo de linha. Então, você vai consultar na tabela que eu tinha passado para vocês. Eu vou mandar a apresentação de PowerPoint agora, que aí vai dar para vocês ir analisando. O B. Calcular a corrente de projeto. C. Calcular a corrente IC, que é a corrente corrigida, e D, determinar a seção nominal do cabo através da tabela da 5410 do condutor, usando a tabela tabela 36 da norma. Usando a tabela 36. 5410. Vamos ver aí qual é a... Vou bater um print aqui, olha. Que vocês vão verificar melhor aí. Então, capacidade mínima, que a gente já comentou. Vocês vão olhar então essas tabelas aqui, ó. Então tá o roteiro aí para vocês ir desenvolvendo. Deixa eu dar um F5.
Vou mandar uma foto aí que acho que vai ser mais interessante do que, senão eu vou atrapalhar a gravação da aula. E tá mandando a foto aí também, ó, pra vocês consultarem a norma. Vocês têm a norma? A norma? Fácil aí para pegar? Tem uma PDF. Isso. Sim. Então, beleza. Vou voltar aqui, ó, pro exemplo. 10 minutinhos aí para vocês fazerem.
Pessoal, então o método de instalação vai ser o B1, né? Condutores ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular instalado em parede, né? De forma aparente. Então o método vai ser o B1. Então, tipo de linha, tá? B1.
Chegaram nesses valores, gente? Essa parte de baixo eu não entendi muito bem não, professor. Essa parte do calcular a corrente C também não tem bem não, professor. Não, tá. Então o que a gente tem que fazer aqui, olha? Eu não consegui achar Eu aqui. vou todos os dois tempos, então. Vamos lá. Embolou a fala de vocês aí. Quem... Foi minha mãe que falou aqui, professor. Ah. Então, olha só. Eu tenho aqui a corrente corrigida, né? Então eu vou corrigir essa corrente pelo fator de agrupamento e fator de temperatura. Então eu vou consultar as tabelas, né? Conforme estava na apresentação dos slides. Então eu tenho que a minha corrente nominal foi 9,44, a corrente projeto. Vou pegar o fator de agrupamento, aonde que eu consulto esse fator de agrupamento e fator de temperatura? Na tabela 40 e 42 da norma. Então vamos lá na norma. O fator de temperatura, né, na tabela 40, para uma temperatura de 40 graus, o cabo de PVC vai ser de 0,87. Então estou utilizando o que? O fator de correção de temperatura de 0,87. Então está aqui, ó, 0,87. E eu comentei com vocês que terá somente este circuito no eletroduto. Então apenas terá o circuito desse forno elétrico no eletroduto. Então como que a gente vai lá na tabela de fator de agrupamento, que é a tabela 42, novamente lá na norma, e vamos ver, quando só tem um único circuito, tabela 42, olha, quando eu tenho apenas um único circuito, qual que é o fator de agrupamento? 1. Então eu venho aqui e vou pegar 9,44, dividir por 1 vezes 0,87. Então a minha corrente, né, corrigindo ela foi para 10,85. Então o que quer dizer isso? Quando, em virtude da temperatura ambiente, a minha corrente ela foi corrigida para 10,85. Então ela teve um acréscimo em virtude da temperatura ambiente. Então é dessa forma que a gente trabalha com a correção de corrente elétrica, né? Nós vamos pegar a corrente de projeto, fator de agrupamento e vezes fator de temperatura. Então 10,85. Então com esse valor é que nós vamos dimensionar o cabo. O que muitos eletricistas fazem é pegar este valor e já ir procurar uma tabela para poder estar fazendo o dimensionamento. Então a gente usa o valor da corrente corrigida, 10,85, e vamos lá na norma. A gente viu que o método da linha B1 serão 2 condutores carregados, né? Porque é fase neutro 127, o terra não vai entrar. Lembrando que condutor carregado é aquele que vai estar passando corrente quando o circuito for alimentado. Então vamos lá na tabela da norma. Tabela 36, o cabo nós vamos usar um cabo de PVC. Então vamos lá no cabo de PVC B1. Então olha só, cabo de PVC, método B1, 2 condutores carregados. Nós falamos que deu um cabo, uma corrente nominal de quanto? 10,85, não foi? 10,85. Então, olha que interessante. Um cabo de 0,75 milímetros suporta quantos amperes? 11. O cabo de 1 milímetro suporta quanto? 14. O cabo de 17,5 suporta... cabo de 1,5 suporta 17,5 ampere. O cabo de 2,5 suporta 17,24 ampere. Então, qual cabo nós vamos estar utilizando? Pelo critério de capacidade de condução de corrente, um cabo de 0,75 milímetros é o suficiente.
seria o suficiente. Um cabo aqui então, olha, de 0,75 milímetros era o suficiente. Aí qual cabo que eu vou adotar? Eu vou adotar esse critério de capacidade de condução de corrente ou o critério de capacidade mínima aqui? 2,5 ou 0,75? Qual que é a resposta correta? 2,5. Sempre aquele que der a condição maior. A condição mínima que a norma exige para o circuito de força é 2,5. Então 2,5 vai ser a resposta correta. Tá? Então aqui está a resposta correta. E esse camarada aqui eu vou desconsiderar ele. Pelo critério de capacidade de condução de corrente, ele suporta. Mas ele não atende o primeiro critério da norma, que tem que todo circuito de força tem que ser um cabo de 2,5. Então ele aqui eu vou desconsiderar. Então, eu vou estar comprando um cabo de 2,5 para alimentar esse circuito desse forno elétrico. Ficou mais claro agora com esse exemplo? Sim. Ficou, né? Eu vou passar uma atividade para vocês para a próxima semana que vem. Eu vou passar uma série de circuitos para vocês calcularem os cabos. Aí a gente vai treinar, aí vocês vão treinar, tá bom? Ok. Pessoal, então por hoje é só. Mas por favor, só coloca na letra D. Só vamos poder copiar a pergunta de novo aí? Sim. Só vou sair aqui. Boa noite. Boa noite, até mais. Professor, você vai dar atividade semana que vem nessa aula? Isso, eu vou mandar para vocês. Tá bom. Tá bom? Beleza, então. Tem Obrigada. como Boa mandar noite, esse viu? arquivo no grupo? Isso aqui Esse e o... tem. o outro. Mando sim o PowerPoint. Mando. Deixa eu até mandar agora aqui o. Eu vou mandar o exercício no WhatsApp, que aí fica mais fácil para vocês. Pessoal, sai aqui. Boa noite. Então tá bom então. Boa noite. Aqui ó, para quem não copiou, Tchau, tá? viu? Boa noite. Tchau, Alessandro. Até mais. Para quem tava copiando, eu mandei lá no WhatsApp, tá? Aí fica à vontade lá. Beleza, então, professor. Boa noite. Boa noite, Boa até noite. mais. Tchau.